Eu acho que estou prestes a pregar o sermão mais importante da minha vida, sabe? De verdade. Mas digo isso não por causa da ocasião. Não é por estar falando da Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Ainda que me sinta honrado, ainda que me sinta muito agradecido diante de Deus e agradecido à mesa, à presidência, a quem quero saudar também nesse instante, pela oportunidade que recebi. Tampouco digo que este será o mais importante dos meus sermões, ou dos sermões que um dia preguei, por causa do conteúdo, de forma alguma. Isso seria uma manifestação de soberba absurda, incompatível com a profecia, com o púlpito, com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas então, por que estou dizendo que estou prestes a pregar o mais importante dos sermões da minha vida? É porque eu estou com um sentimento muito forte de ter sido conduzido a este lugar pelos meus filhos. Eu queria que vocês vissem as joias preciosas que o Senhor tem me dado como filhos ao longo deste tempo. Aquela é Iris, a Laila, o Caio e o Davi. São meus 4 filhos. Eu costumo dizer que a minha família é muito especial, porque Deus nos reuniu de uma forma que só Ele pode fazer. A minha filha mais velha é minha filha biológica, e todos os outros 3 são meus filhos por adoção. E é por isso que eu estou com este sentimento que vim a este lugar por causa dos meus filhos. Eu não vim aqui compartilhar nenhuma experiência exitosa sobre o ministério da igreja ou alguma estratégia de crescimento. Eu não vim falar a partir de algo que tenha aprendido em alguma sala de aula. Sabem por que eu estou aqui? Porque eu sou pai de filhos por adoção. Houve um dia em que eu os trouxe, cada um deles, à presença da igreja, da congregação, para apresentá-los ao Senhor. Eu acho que hoje o movimento se modificou. Foram eles que me trouxeram para estar aqui, na presença de Deus. Mas nada disso seria possível se uma outra relação não tivesse acontecido. Essa é a Cláudia, com quem estou casado ao longo de todo esse tempo. Nós casamos em 85, 30 de março de 1985. Nós estamos brincando nesta convenção de Sol e Lua. Ela esteve aqui falando na Assembleia da Convenção do Congresso da União Feminina Batista Missionária do nosso Brasil, e eu não pude estar, porque eu estava com o meu caçula, eu estava com o Davi. A nossa última experiência de adoção tem sido um milagre de Deus. O nosso filho por adoção, o Davi, ele é autista, uma criança especial, e ele precisa de cuidados. É por isso que a gente está brincando assim: quando ela vem, eu fico para tomar conta dele, e quando eu venho, ela precisa ficar. A gente está brincando, mas olha, por favor, não há nenhuma crise no relacionamento entre nós dois. Nós estamos bem, porque às vezes a gente pensa que amar é estar junto, mas há momentos em que amar às vezes é estar longe também. Amar às vezes não é somente aquilo que a gente faz, mas é também aquilo que a gente deixa de fazer por causa do outro. E é assim que a gente tem aprendido a amar o nosso mais novo filho. Eu estou aqui acompanhado somente de 2 das minhas filhas. A Iris está ali, eles podem ficar de pé. E aquela outra que ali está é a Laila. E no meio está o presente de Deus para a vida da gente, que é o genro. Ele vai ficar de pé, genro? Fique de pé. Ele é casado com a Iris. Podem sentar-se, podem sentar-se. Eu disse há pouco que estava prestes a pregar o mais importante dos sermões, e de fato é assim que me sinto. Não somente pelo sentimento de ter sido conduzido a este lugar pelos meus filhos, mas pela quebra de um silêncio que gritava, sabe, irmãos, e doía em meus ouvidos. Martin Luther King, ele tem alguns sermões deles que são preciosíssimos, e algumas frases que não podem ser esquecidas. E uma delas diz assim, ele fala que o que mais o preocupava não era o grito dos violentos, lembram-se disso? Nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais preocupava a ele era o silêncio dos bons. Quando eu digo que esse silêncio está sendo quebrado, irmãos, é o silêncio de quem fala, mas não fala sobre mim. Quantas vezes você teve a oportunidade de ouvir sobre a adoção, dentro da perspectiva das Escrituras Sagradas? Quantas vezes isso aconteceu? Meus irmãos, eu acho que hoje nós estamos tirando a mordaça. E como pai por adoção, eu me sinto privilegiado ter sido de alguma forma escolhido para falar sobre isso aos irmãos e irmãs que aqui estão.
Eu acho que nós estamos, de alguma forma, nos ajoelhando ao lado de Ana, que às vezes entra nos nossos santuários para chorar, para derramar a sua alma ao Senhor, e um sacerdote muito competente, cuidadoso com as coisas de Deus, ele é capaz de enxergar no fundo do salão uma mulher mexendo os lábios, e ali ele vai, se aproxima daquela mulher, mas parece não sentir aquilo que ela sente, não perceber. E quantas vezes nós entramos no santuário de Deus, quantas vezes, e aquilo que é dito parece não falar, não responder, não orientar aquilo que é uma necessidade tão grande da minha alma e da sua alma. Por isso eu louvo a Deus por estar neste lugar, nesta manhã, para pregarmos, quem sabe, o sermão mais importante e precioso da minha vida. Notem que eu estou oferecendo um subtema, um tema que me foi proposto. Eu não sou muito bom com sermões temáticos, sabe, irmãos? Eu gosto de pegar a Bíblia e sair lendo o que ela me diz. É por isso que eu estou oferecendo a alternativa de pensarmos em José como um pai adotivo. Eu espero não trazer nenhuma dificuldade para os irmãos quando falo assim. Há muito tempo atrás, quando eu vi um pouco sobre a arte chinesa do passado, diziam que a arte chinesa ela tinha uma característica de colocar aquele que apreciava o quadro, a pintura, como parte daquele cenário. Leonardo Boff diz isso de uma forma diferente. Ele diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Por isso, quando eu leio a história de José, eu leio como um pai por adoção. E eu não consigo enxergar outra coisa na vida daquele homem, senão a minha própria história. E eu queria tanto poder compartilhar com você isso. O texto está aí, Mateus capítulo 1, versos 18 a 25. E ele começa dizendo assim: olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Permita-me fazer uma observação. Eu gosto tanto quando a Bíblia diz assim, foi assim. Porque às vezes nós viajamos tanto tentando descobrir outras histórias. Mas se a Bíblia me diz que foi assim, meus irmãos, é por quê? É porque foi assim, e ponto. E a Bíblia continua dizendo: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Esse é o texto. O Carlos Heitor Conin, em uma das suas crônicas, foi num período de Natal, ele contou essa história de uma forma muito curiosa. Ele disse assim: olha, José era noivo de uma menina de 15 anos. Aí veio um anjo e disse: olha, tua noiva está grávida, não esquente a cabeça que você não entende isso. E ele aceitou, e isso é sensacional. Eu, sinceramente, percebo que não foi tão fácil assim. O texto sagrado parece mostrar que realmente não foi algo tão simples. O que me parece saltar aos meus olhos quando eu leio essa história é que a história de José coloca diante de nós uma contribuição ainda maior àquela deixada pelos profetas no 8º século. Dizem que uma maior contribuição dos profetas no 8º século talvez tenha sido a ideia de que Deus age na história. Mas a história de José me fala de um Deus que age na história, e muitas vezes de uma forma diferente daquilo que eu espero, daquilo que eu compreendo, escapa a minha compreensão. Quando eu leio essa história, sabe o que me salta aos olhos? É a percepção de que quando Deus interfere em nossos planos, é sempre para o melhor. Sempre para o melhor.
Eu leio essa história e vejam como está escrito no versículo 18. Vejam se não é assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Meu Deus, as coisas estavam caminhando para um fim tão previsível. José era carpinteiro, estava agora com um contrato de casamento celebrado. Era só passar algum tempo e os dois ficariam juntos. E quem sabe, e viveriam felizes para sempre. Mas Deus interfere neste momento na vida dos dois. E algo novo começa a acontecer. É impressionante porque o texto faz questão de dizer algumas coisas sobre José. Primeiro diz que ele era um homem justo, um homem reto, um homem obediente às verdades de Deus. Depois o texto diz que de um lado ele se sente assim, impelido pela sua integridade. Mas diz o texto sagrado que ele também é movido por um grande amor por aquela menina chamada Maria. E aí o texto diz que ele não a querendo infamar, ele estava dividido. E vejam se não é assim. Porque o texto depois vai dizer que ele resolveu deixá-la secretamente, enquanto ponderava nestas coisas, e o anjo foi visitá-lo. Eu acho estranho, irmãos, porque essas palavras me parecem contrárias. Se ele resolveu, porque ainda estava ponderando? Não parece o texto sugerir que ele estava mergulhado num grande conflito? O que eu faço, meu Deus? Eu amo essa mulher. O meu sonho é estar ao lado dela. Eu não quero que ela seja apedrejada, porque a lei diz isso. Se ela for descoberta, ela vai ser apedrejada. Uma mulher que tem um contrato de casamento, aparecer grávida, sem ter tido qualquer contato com... Não vai... O que eu faço, Senhor? Não, eu preciso fazer alguma coisa. E ele entra num conflito enorme, irmãos e irmãs. Sabe o que eu percebo? É que a inquietação e o medo normalmente precedem os projetos de Deus. Eu estou chegando a uma fase da minha vida que, quando a coisa é muito simples e parece não exigir muito de mim, algumas coisas, sabe, como perseverança, eu às vezes começo a pensar, será que realmente isso é de Deus? Porque tudo que é de Deus é do tamanho dele, não do meu tamanho. Se as coisas parecem tão fáceis que eu não preciso dobrar os joelhos, que não inquieta o meu coração, que não faz palpitar, sabem, eu às vezes penso que tudo quanto é de Deus na minha vida parece ser acompanhado por um processo semelhante ao que aconteceu com José. Um processo enorme de inquietação e de medo. E eu não tenho vergonha de falar ou de usar a palavra medo, irmãos. Aliás, Brothers, no seu comentário, ele disse que José não estaria transgredindo a lei, desquitando-se de Maria, sem declarar a razão na carta de desquite. Mas isso não resolvia. O impasse da alma daquele homem permanecia. E sabem o que diz o versículo 20? O segredo de Deus nessas horas, irmãos, é que o texto diz assim: não temas receber a Maria, tua mulher, porque que nela está gerado é de quem, irmãos? É do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você veio a este lugar e você, a semelhança de José, estará assim, resolveu, mas ainda está ponderando. Você já tomou a decisão, eu já sei o que é que faço, e vai fazer quando? Eu ainda não sei. E lá está você numa inquietação enorme da alma. Não importa o que você tem pensado, não importa o que você tem decidido fazer, a última palavra deve ser sempre de quem, irmãos? De Deus. Talvez você já tenha encontrado como José alguma alternativa, mas escute o Senhor, nada na sua vida e na minha vida é tão urgente, é tão importante que não possa e não deva ser precedido de oração, irmãos. E é justamente nessas horas que os anjos costumam visitar os seus filhos, os mensageiros de Deus, que pode ser gente, que pode ser seu filho, sua esposa, seu marido, até a sogra pode ser usada por isso também, irmãos, como canal de comunicação do Senhor. Um colega pastor, um amigo de ministério, uma pessoa próxima, uma canção que você ouviu e de repente é Deus falando na sua vida. Mas sabem, o medo está presente em muitas dimensões da minha vida. E o medo para mim é um sentimento sempre presente no processo de adoção. Quanto medo a gente tem de amar? Quanto medo? Eu acredito, sabem, que Deus me trouxe a este lugar e trouxe alguns casais que estão orando por isso, que estão conversando sobre isso, mas que estão com medo em relação a uma decisão como esta. Eu ouso dizer que Deus marcou um encontro
entre nós, na manhã desse dia. Eu posso mencionar somente 2 medos. O primeiro deles é o medo de não ser amado como pai, ou de não amar a criança como filho. Eu me lembro de alguém que nós acompanhamos, porque Deus, depois que nos deu a nossa primeira filha, de lá para cá, eu acho que teve um dia que eu parei para sentar, comecei, quantos casais e famílias, de alguma forma, nós pudemos conversar sobre isso, e esses casais chegaram à compreensão que Deus tinha uma criança, um filho, uma filha, de adoção para a sua vida. E eu me lembro de um desses casos, eu não esqueço, ela voltou-se para minha esposa e disse: mas as mulheres da cidade, quando ele estiver comigo, elas vão olhar para mim e vão dizer: olha, ele não é seu filho. Sabe aquelas coisas que uma mulher, ela tem uma sensibilidade e as respostas vêm? Eu não consegui dar respostas, mas imediatamente a Cláudia estava ao meu lado, ela disse assim: mas o mais importante não é isso. O mais importante não são as pessoas olharem para você e dizer que você é mãe dele. É ele olhar para você e lhe chamar de minha mãe, e chamar de mamãe. Eu quero dizer que, se esse é o seu medo, não tenha medo. Eu tenho aprendido, sabem, irmãos, espero ter aprendido, que o contrário do medo não é coragem. A Escritura Sagrada me diz que o perfeito amor é quem lança fora o medo. Só existe uma forma de vencer o medo: é amando. Amando e amando. Há um outro medo, que eu chamo isso de medo espiritual. Não sei nem se deveria ter usado essa expressão. Eu fiquei incomodado com isso, mas sabe, é o que eu estou chamando aqui de desserviço da chamada maldição hereditária. Eu tenho ficado extremamente preocupado com isso. Com gente que demoniza o processo de adoção como se isso fosse trazer para dentro de sua casa uma maldição herdada de outra família que sequer você conhece. E, pelo amor de Deus, isso me parece a mesma teologia que alimentou o nazismo, colocando as pessoas como se fossem diferentes, que de alguma forma sacramentalizou a escravidão, dizendo que os negros eram negros. Lembra dessa história com o sinal de Caim, amaldiçoados? Lá na África, levantaram lá um templo, um altar, e ali aqueles que iam sendo levados nos navios negreiros eram obrigados a se dobrar à fé cristã. E sabe qual era o pensamento? Que se eles morressem ao longo da viagem, já estariam com a alma encomendada aos céus. Justificava-se a escravidão, dizendo: olha, você escraviza o homem no corpo, mas o liberta na alma. Gente, quando é que a gente vai acreditar no que está escrito, que o Senhor levou toda a sorte de maldições lá na cruz do Calvário? Quando é que nós vamos verdadeiramente acreditar na transformação operada pelo Espírito Santo de Deus? Quando é que nós vamos acreditar nisso? Eu tenho dito essas coisas, sabe, irmãos, e eu preciso repetir o que está escrito no versículo 20. Quando José está naquele conflito, diz o anjo do Senhor: olha, o que nela está gerado é do Espírito Santo. Eu não tenho dúvidas, meus irmãos, de dizer que cada homem, cada mulher, cada menino, cada menina, cada criança é geração do Espírito Santo de Deus. É criação do Pai Celeste. É imagem e semelhança de Deus, irmãos, entre nós. E eu não posso abrir mão disso. Talvez a grande heresia das cristologias do início da história da igreja. Lembram daquela coisa do docetismo? Lembram disso? Lembram do adopcionismo? Deixa eu dizer, dizem alguns, por exemplo, que Jesus Cristo ele não nasceu, que ele teria aparecido, que ele não tinha carne como você e eu, nós temos. Outro chegou e disse: não, ele parecia humano, mas não era um fantasma. Essa era a ideia do docetismo. Para mim, a grande heresia que está por trás de tudo isso é esta relação do de dentro e do de fora. Eu tenho percebido, irmãos, que há muita coisa que é de dentro e outras que são de fora. Por exemplo, o amor. Eu penso que o amor de fora é aparência, irmãos. Amor de dentro é coração. Comunhão de fora é membresia, é organização eclesiástica. Comunhão de dentro é família, é igreja. Louvor de fora é canção. Louvor de dentro, irmãos, é adoração. Compromisso de fora é só desejo, intenção, projeto. Compromisso de dentro é ação. Arrependimento de fora é só culpa. E arrependimento de dentro, irmãos, é transformação,
é mudança. O Luiz Schettini Filho, acho que é um dos poucos autores nesse país que escreve sobre adoção. O pessoal de Pernambuco deve conhecê-lo, nosso teólogo, psicólogo. Ele diz algo lindo, irmãos. Ele diz que o filho adotivo, ele não vem de fora, ele vem de dentro. Como de dentro vem o filho biológico. Isto é, o filho que se adota é o filho que afetivamente é gestado no psiquismo de seus novos pais. Me perdoem os psicólogos de plantão, mas eu vou tirar esse psiquismo aqui. Sabe, no coração, na alma. Uma de nossas filhas nos ensinou isso neste processo. Na nossa primeira adoção. E eu quero dizer aos irmãos que a nossa filha biológica também participou desse processo de uma forma tão linda. Nós estávamos muito preocupados, porque quando vai chegar o segundo bebê, lembram-se que a gente faz conversa, olha, vai chegar o seu irmãozinho. Lembram-se disso? Quem teve o segundo filho em casa? Nós não tivemos isso. De repente Deus nos deu a nossa segunda filha. E nós a levamos, conversamos com a Laila e dissemos, olha, você vai precisar dar o seu bercinho para a sua irmã. A gente vai encostar aqui a cama com um berço e colocamos as duas. A diferença de idade entre elas é um pouco mais de um ano. E aí ele já tinha um ano e um pouco. E as duas foram deitar e nós saímos um pouco do quarto. E quando voltamos, vejam que coisa que nós encontramos. Estavam as duas dormindo, mas a Laila havia passado a mãozinha entre as grades do berço e estava segurando a mão da sua nova irmã. Aquele parecia um sinal de Deus, dizendo, olha, isto aqui é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Essa menina um dia cresceu. A Iris cresceu, estava aluna do Colégio Americano Batista lá de Recife. E sabem, esses livros, quando a gente está aprendendo a escrever, aí dizia lá uma tarefa, dizia assim, pega a foto de sua mamãe quando ela estava grávida e cola aqui e leva. Cláudia leu rapidamente, mas ela ainda estava lendo devagarzinho, e Cláudia disse, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Nós éramos ainda muito novos, não sabíamos como lidar com certas coisas. E ela terminou de ler e ela disse, mãe, e agora o que é que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Aí a Cláudia disse, eu não sei, minha filha, vamos pensar. E ela disse, não, eu já sei, feche seus olhos. A Cláudia fechou os olhos, e quando ela abriu, a Iris havia feito um desenho. É o desenho de uma mulher. O tórax largo, sabe, irmãos? Bem largo. E a cintura estreita. Mas aqui dentro, ela fez um coração e fez um bonequinho. E ela disse, já está pronto o meu desenho. Pode abrir os olhos. E ela levou essa tarefa para a escola. E quando chegou na escola, a professora perguntou se alguém queria mostrar a sua tarefa. Quem foi que levantou a mão? Ela. Eu quero. E ela foi para lá para frente e disse, olha, eu sou rica de mãe. Deus me deu duas mães. E contou a historinha dela. A professora, logo depois que terminou as aulas, ligou lá para casa e disse, Cláudia, venha cá, porque eu acho que a gente precisa conversar. Quando Cláudia foi lá, ela disse, a sua filha está delirando, está inventando histórias, está contando umas coisas assim muito esquisitas. A Cláudia começou a sorrir e disse, não, é isso mesmo. É isso mesmo. É por isso que eu acredito, sabe, irmãos, que filhos eles vêm de dentro. E mesmo seu filho biológico precisa ser adotado por você. Porque alguns filhos biológicos não foram adotados pelos seus pais. E esse, quem sabe, seja o grande desafio. E a partir de uma experiência como essa, irmãos, é que o comum se transforma em extraordinário. José seria somente um carpinteiro, casado com Maria. Mas aquela história que era comum, quando Deus toca, irmãos, tudo que é comum vira o quê? Extraordinário. 5 pães e 2 peixes. Jesus pôs as mãos. O extraordinário acontece. Uma vara de um pastor, o extraordinário acontece. Tudo quanto Deus põe em sua mão se transforma em extraordinário, irmãos. Se Deus tem reservado para você um neném, uma criança, um menino, uma menina, para você chamar de filho, de filha, isso vai ser extraordinário. Eu sei que não é fácil, irmãos. Mas eu coloquei aqui somente 6 palavras. A primeira delas, obediência. Porque toda a ação de José foi uma resposta em obediência àquele que ouviu do Senhor. Segundo, sensibilidade. Para perceber o que Deus de fato tem para a sua vida. Terceiro, entrega.
É você abrir mão do seu futuro e dizer, olha, está aqui, Senhor. Quarto, fé. Acreditar que Deus realmente pode fazer. Quinto, enfrentamento. As dificuldades virão, sim, com certeza virão. Mas desprendimento, irmãos. Sabe? Desapego. Dar-se. Afinal de contas, dar-se é aquilo que o amor é. Uma segunda verdade que salta aos meus olhos quando eu leio a história deste José, que eu estou chamando aqui carinhosamente de pai adotivo, é o fato de que ler a palavra, irmãos, é conhecer os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Já observaram o que diz o versículo 22? Creio que sim. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor. Todas as vezes que você ler essa expressão, para que se cumprisse, especialmente no Evangelho de Mateus, dizem que são testemunhos.